Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Celina aqui do canal Seara Holística e hoje eu venho trazendo para vocês a leitura do mês de setembro, para vocês que são do signo de Escorpião. Tudo bem, escorpianos? Eu espero que sim. Então vamos a mais uma leitura mensal, lembrando sempre que se trata de uma leitura geral, ela não substitui a consulta particular, né? Por ser uma leitura geral e para muitas pessoas, às vezes ela pode não ressoar com o seu momento atual. Motivo pelo qual a gente sempre pede que haja visualização do vídeo do signo ascendente. Então, vamos ver, né, o que o Gaia Oracle traz para vocês, né, de Escorpião, para o mês de setembro de 2020. Qual é a vibração geral para o mês de setembro de 2020? Por favor, Gaia Oracle. Escorpião, setembro de 2020. Qual é a vibração que vai estar para esse signo durante o mês de setembro? Vamos nos liberar, né? Vamos quebrar as correntes, né? Somos livres, né? Livre de tudo aquilo que é nocivo para nós, né? Então, a gente já tem aí alguma liberação aí trazida pelo Gaia Oracle. E vamos ver o que Marcélia vai estar trazendo para nós acerca, né, dessa liberação, acerca dessa libertação, efetivamente, né? Por favor, Marcélia, setembro de 2020, o signo de Escorpião. Quais são as reflexões que a gente tem que estar aí tendo, né? Os momentos, o que vem aí para o signo de Escorpião durante o mês de setembro? Por favor, já vamos falando de algumas amarras, né? Sendo liberadas, sendo tiradas, sendo removidas. A situação tá um pouco presa, é isso mesmo, escorpianos? O que tá acontecendo aqui? Nossa! É. Sim, é exatamente isso. Gente, quanto 5, né? Fê, quanto 5 é um momento de... É um divisor de águas, né? O 5, ele é um divisor de águas. Então, vamos ver como será essas liberações, né? Essas libertações que o Gaia Oracle trouxe de energia geral, né? Para o signo de Escorpião, né? Então, vamos lá. O signo de Escorpião, ele vem desde de algum momento passado, de algumas situações passadas. Me parece aqui que alguns de vocês têm recebido alguns insights, têm recebido algumas informações acerca, né, de alguns movimentos ao redor de vocês, né? É como se vocês estivessem, cada dia que passando, constatando que tem algumas pessoas, que tem alguns contextos que não são tão bacanas. É como se você estivesse falando, poxa, né, vamos estar ali, eu tô aqui, e vai chegando informação, vai chegando informações para vocês acerca de pessoas, acerca de situações que não são tão bacanas para vocês. É como se vocês ficassem sabendo, né, vocês começassem a amarrar ideias dentro de vocês, né, com vocês mesmos, sobre pessoas que talvez não sejam tão sinceras com vocês. Aí vocês falam, poxa vida, aquela pessoa fez isso, aconteceu aquilo outro, aí vocês vão amarrando ideias. Então vai chegar, é como se vocês ficassem sabendo de algumas coisas que fossem colocando vocês a par de pessoas que estão te traindo, de pessoas que estão te enganando, de pessoas que são falsas para vocês. E cada vez mais vocês se concretizando sobre isso. E quanto mais vocês se convencendo de que algumas situações, algumas pessoas, enfim, alguns contextos, eles não são aquilo que você imaginava, tá? Então, vem aí vocês com com um sentimento, começando o mês de setembro, com o sentimento de que foram enganados, de que foram traídos, de que as coisas
que vocês imaginavam que funcionavam de um jeito, na verdade funciona de outro, e vocês assim, se sentindo bem assim, sabe? Traídos mesmo. Vocês fazendo um balanço efetivamente acerca de tudo o que aconteceu. Por quê? Porque foram chegando informações novas para vocês, foram chegando conteúdos, os quais fizeram com que vocês chegassem a essa reflexão, chegassem ao entendimento de quê? De que vocês não podem confiar em todo mundo que está cercando vocês, tá? Tem aí alguma situação aí de fazendo com que vocês, devagarzinho, né, fossem entendendo que na realidade existem toxinas, né? Existem pessoas que não são assim, sabe? Aquilo que vocês imaginavam que elas... É como se vocês não queriam admitir, tá? Parece que alguns de vocês não queriam nem acreditar nisso. Parece que demoraram um pouco para poder cair a ficha. Mas como as informações foram chegando tão assim, sabe, para vocês, aos poucos, vocês foram caindo a ficha, né? De que houve traição, assim, aqui me fala mais de vocês terem essa liberação, então me parece que vocês que foram traídos, tá? Não que vocês traíram, me parece mais que vocês que, de repente, ficaram numa situação aí de traição, né? Vocês estavam dentro de uma situação aí de traição. Então, o que o jogo tá mostrando é que vocês demorou para cair a ficha, mas você caiu efetivamente, está caindo a ficha, e vocês agora estão numa situação de que você se sente aí um pouco, assim, parados. Agora vocês têm até um pouco meio que medo de agir, né? Porque quando a gente se depara, a gente toma ciência de que houve uma traição, de que aquele contexto não é mais confiável, a gente meio que se sente amarrado, porque ela fala, poxa, agora o que eu vou fazer diante disso? Será que eu posso confiar em fulano? Será que eu posso confiar em Beltrano? Então vocês ficaram numa situação em que vocês falam, poxa vida, eu não posso confiar em ninguém, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar parado, eu vou ficar ali, sabe, meio que sem ter como agir. Porque eu não sei, esse entorno que eu estou envolvido não é mais de confiança, não é aquilo que eu imaginava. Então, vocês param um pouco para poder refletir nas ações de vocês, e com isso vocês vão tendo prejuízos. Prejuízos de ordem material, né? Prejuízos de ordem emocional, enfim, porque não é bacana. Mas às vezes vocês estão num ambiente que vocês não podem ter um amigo, não pode ter uma amizade, não pode ter uma pessoa que você confia, enfim, vocês acreditam que as coisas estavam indo de um jeito e na verdade de outro, então você não mais confia mais em ninguém, você acaba se limitando, acaba ficando preso, acaba ficando limitado realmente. Então faz muito sentido, assim, realmente, o porquê dessa liberação necessária. Tá? Esse processo ele foi necessário para vocês, tá, escorpianos? Vocês passarem por esse processo aí de sacrifício, sim, de dor, de sofrimento que vocês estão aí, tem que estar passando para poder cair a ficha que algumas coisas elas tinham que ser o quê? Cortadas. Algumas coisas tinham que ser aí eliminadas da vida de vocês. Apenas com elementos novos, apenas chegando informações para vocês, é que vocês puderam, de repente, aí, tá fazendo algum tipo de avaliação nesse sentido. Então, muitos de vocês estão fazendo essa reflexão, né, depois desses insights, depois dessas informações que chegaram até vocês, né, depois de todas essas novidades, essas coisas, vocês pararam um pouquinho, estão um pouco fechados, retraídos com relação a isso. Os escorpianos, eles vão notar, né, que a partir do momento em que eles tem essas perdas, né, ele tem essas reflexões, e ele dá essa parada, ele vai se conectando com outras energias, ele vai se conectando com outro tipo de pessoas, de ambientes, até mesmo uma conexão com a própria espiritualidade dele, né? Então é o momento em que ele se recolhe, que ele dá essas paradas, e aí ele começa a se conectar com as próprias vibrações dele mesmo. Então existe uma parceria dele com a sua própria essência, com a sua própria espiritualidade. Isso é bacana porque vai fazer com que ele tenha um julgamento muito melhor das coisas que aconteceram para ele, entendendo melhor e fazendo aquela separação, né, gente, do joio e do trigo, né, sabendo com quem ele pode confiar, porque assim, o que aconteceu aqui foi o seguinte, ele foi bombardeado com informações, com dados acerca né, de alguns contextos, algumas pessoas, ele acabou ficando parado, estagnado. No momento em que ele estagna, ele não reflete, ele só para, ele não toma nenhuma atitude. Mas aí, a partir do momento que ele faz isso, ele não toma nenhuma atitude, ele vai acabando fazendo com que ele
dentro dele haja um processamento do que foi que aconteceu, e aí então ele tem uma espécie de parcerias com a sua própria essência, com a própria espiritualidade, que vai fazendo com que ele crie o melhor, né, a sua capacidade até mesmo de julgamento, né, com relação às pessoas que estão à sua volta. E isso vai fazer com que ele comece a se soltar um pouco mais. Então, essa condição que ele tem de parada, né, de não se relacionar mais com nada e com ninguém, ela acaba sendo... acaba ficando em um plano um pouco mais secundário. Por quê? Porque o senso de julgamento, né, de separação, né, das pessoas, ele acaba sendo desenvolvido. Por quê? Porque ele houve esse recolhimento dele. Então, isso é bem legal, né, porque vai fazer com que ele agora saiba com quem ele tem que se relacionar, com quem ele pode confiar. Ele não vai ficar mais naquela situação aí de parada, nem de estagnação, né? E é lógico, aí vai aparecer pessoas que vão dar um apoio, que vão dar o apoio, mas também vão sentir mais firmeza na própria postura do escorpiano. Vão sentir que ele está muito mais forte. Por quê? Porque agora ele tem ciência de tudo que efetivamente aconteceu à volta dele. Né? Então, ele tem essa ciência, ele já tem uma capacidade de fazer uma triagem muito melhor, muito mais apurada, de quem está à volta dele, sabendo separar, né, as pessoas e os contextos, e com isso tomar decisões muito mais acertadas. Tá? Então, ele vai começando agora a fazer o seguinte, né? Ele vai começando a confiar nas pessoas novamente, mas não em todas. Ele vai confiar em contextos, mas não em todos. Por quê? Porque essa visão, né, do que já se rompeu lá atrás, ele já tá fazendo a lição de casa, tá? Então, ele vai ter condições aí de saber com quem ele pode confiar e quem ele não pode confiar. O senso do escorpiano vai estar ainda muito mais apurado, né, do que ele está acostumado, né, acerca de contextos, acerca de pessoas. Então, aquelas pessoas que de repente aí estão fazendo sacanagem com o escorpiano, os dias estão contados, tá? O escorpiano, ele vai estar sabendo, ele vai estar identificando isso, ele vai estar fazendo aí essa separação e tá tomando um poder de controle muito maior acerca dessas pessoas, acerca desses contextos. E é lógico, né? Haverá lamentações? Haverá lamentações. Por quê? Porque o signo de escorpião é um signo de água, ele pega muito isso. Talvez alguns relacionamentos, algumas pessoas, né, com as quais o escorpiano se relaciona, ele vai lamentar muito, né, por ter perdido. Mas, enfim, faz parte do jogo, né, o escorpiano ele vai estar aberto a isso, ele vai estar sentindo bastante isso, mas ele vai fazer essas escolhas, né, ele vai saber quem é que ele pode realmente confiar, quem ele não pode mais confiar, e simplesmente, gente, ele vai se libertando realmente desses contextos bem tóxicos que chegam para ele, e vai ter a lamentação, vai ter a dor, vai ter o sofrimento aí, mas faz parte. O que ele não pode mais seguir, né, aceitando, seguir, continuar sendo enganado, continuar sendo traído. Então, chegou o momento em que o escorpiano identificou isso, ele vai saber ter aí autoridade suficiente para estar fazendo essa triagem e se separando aí dessas pessoas, por mais que isso doa. É por isso, né, que a gente já tem essa energia, né, de liberação mesmo, né? Então, ele vai ter uma liberação desse apego negativo, né? Aqui, essa carta, ela fala muito de libertando-se de algo que nos faz mal, né? Porque pode ser que, quando vocês, escorpianos, sentirem, ficarem magoados, enfim, algo se rompeu, algo se perdeu, porque eram pessoas, era porque eram contextos caros para vocês. Então, mas ao mesmo tempo era negativo. Então, é como se vocês estivessem vivendo uma situação negativa para vocês. Então, é doído se libertar disso? É doído esse processo? Ele é doído, mas se faz necessário. Chegou o momento da prestação de contas. Então, muitas pessoas que fizeram mal para o escorpiano, tá chegando a hora de prestar contas. E o escorpiano, ele vai ter esse poder, ó. Ele vai ter essa situação aí de decisão muito forte com ele. Ainda que muitos vai ser dolorido, mas ele vai fazer, ele vai fazer esse ajuste, tá? Então,
é um mês para o escorpiano de libertação de tudo que é negativo, de todos os apegos negativos, porque tudo aquilo que é tóxico, que nos faz mal e a gente continua mantendo em nossas vidas, é meio sádico até, na verdade. É um relacionamento tóxico, é um trabalho tóxico, enfim, é qualquer contexto que a gente sabe que é negativo pra gente. Se a gente não sabe que faz mal e tá seguindo é uma coisa. Quando a gente toma ciência e mantém nossas vidas, a gente tá traindo a nossa essência. E aqui o que vocês vão estar se conectando é com a própria essência de vocês e conseguindo força, gente, pra estar se libertando dessas amarras negativas, independente de qual nível, de qual contexto ela pertence, tá? Então é um momento aí, é um mês de setembro de libertação de apegos negativos aí para o escorpiano. E ele vai fazer a lição de casa, viu, gente? Não tenha dúvida sobre isso. O escorpiano, ele vai fazer a lição de casa. Vocês vão ver como vai ter mudança e ele não vai confiar em qualquer pessoa e não vai confiar em qualquer situação, não, tá? Então, olhos abertos aí, vocês que se relacionam com escorpianos, que eles vão estar aí, ó, descobrindo tudo e fazendo aí os ajustes necessários, tá? Boa sorte aí, vocês que são do signo de escorpiano, né, de escorpião. Desejo a vocês um ótimo mês de setembro, com boas reflexões aí. E é chegada a hora, né, de fazer esses ajustes. Então, boa sorte. Nos vemos no próximo mês. Beijo carinhoso.